Canal Esporte aí vai mostrar nesse vídeo, né, o Flamengo entrou na justiça contra o dinheiro da Libra e bloqueou, né? E os times ficaram muito bravos. Inclusive a lei do Palmeiras subiu o tom, falando besteira demais contra o Flamengo aí. Vamos ver o vídeo. Não esqueça de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho aí para mais Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que deixar de lado qualquer pirotecnia cartolística, digamos assim, porque qualquer discurso do tipo jogar sozinho, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. A questão que está sendo debatida, a questão que está sendo discutida na Justiça, ela é muito menor do que a competição em si e o regulamento das competições que dá ao Flamengo, como todos os demais times, o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que não é organizado por liga alguma, porque não existe liga. Existem dois entrepostos comerciais que negociam direitos de transmissão, mais nada. Uma liga, de verdade, seria a única, todos os clubes da Série A, né, participando e definindo, por exemplo, fair play financeiro, que não está na pauta, piso, qualidade do gramado, gramado natural, piso artificial, sim ou não. Calote, vai ter calote, vai ser permitido calote, né? Uma série de questões que perde pontos se não pagar, se atrasar salário, tudo isso, até embutido no fair play financeiro e outras questões que são, na minha visão, fundamentais para a criação de uma liga de verdade. Então não existe. Os dois grupos apenas negociam direitos de transmissão. Liga, Forte União e a Libra. Ok. A discussão se refere a uma questão menor, que são 30% do valor pago à Libra, que é uma das duas ligas, que aliás tem menos integrantes até, né, em relação à outra, a LFU. Só para ilustrar em valores, a Libra toda movimenta 1 bilhão, um pouquinho. 1,300 mais ou menos. 1 bilhão e 300, isso representa mais ou menos 300 milhões. Exato. Esse valor que está sendo Exatamente. discutido. Algo em torno disso, 300 e pouco, enfim, algo próximo disso. Então são 4 parcelas, a primeira foi paga, essa seria a segunda, tem a terceira, tem a quarta. O Flamengo questiona o quê? São 40% que são pagos em partes iguais, 30% pela colocação no campeonato, 30%, mais ou menos o modelo da Premier League lá de trás, é isso, com alguns ajustes para lá ou para cá, né? E 30% na aferição de audiência. Aí o Flamengo apresenta vários argumentos. Por exemplo, o Flamengo vai pouco na TV aberta. Por quê? Porque a detetora dos direitos que compra, ela empurra os jogos do Flamengo geralmente para o pay-per-view, para que o pay-per-view venda mais. Você pode reparar que são poucos jogos que o Flamengo faz no horário da TV aberta, um ou outro, menos do que outros clubes. Já acontece já há algumas temporadas. Mas o pay-per-view deixou de ser uma ferramenta de medição de audiência, ou seja, o cara compra o pay-per-view, coloca lá o time que ele torce e isso é utilizado como referência para fazer a distribuição de dinheiro. Não é mais. Então ele argumenta que isso deveria ser utilizado. Enfim, o Flamengo questiona a forma como é feita a distribuição desse 1/3 do dinheiro. A Libra alega que isso foi acordado. Aí o Flamengo fala, tá bom, onde está a minha assinatura? No caso do presidente então, Rodolfo Landim. Até o momento, a Libra não apresentou essa assinatura. Então o Flamengo entende que se não tem assinatura, não está valendo. E qualquer aprovação de modelo de distribuição dessa receita tem que, segundo o Estatuto da Libra, tem que ser por unanimidade. Se o Flamengo não votou, não tem unanimidade. O Volta Redonda também não concordou. Então, se não tem unanimidade, temos que conversar e chegar num acordo. O clube alega que tentou, já acho que 2 vezes, né? E não houve diálogo, não houve acordo. Então, criou-se um impasse e ele foi para a Justiça. A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses do Flamengo. Como a obrigação da presidente do Palmeiras é defender o interesse do Palmeiras. É cada um por si, gente. Não existe o bem contra o mal, o malvadão e os bonzinhos, os anjinhos de cachinhos dourados, o diabinho. Não tem nada disso. É todo mundo pensando em si. E a ideia de jogar sozinho poderia ser substituída pelo seguinte: Flamengo, você quer sair da Libra? A gente faz uma rescisão amigável aqui, você sai da Libra e vai cuidar da sua vida, cuida dos seus jogos. E aí você vai na Globo, que comprou os direitos, e fala, Globo, lá atrás já perdemos o Corinthians para a Liga Forte União, agora não temos mais o Flamengo. E aí você vê como fica. Simples assim. Isso seria muito mais razoável, na minha visão, do que essas farpas, essas notas, essas coisas todas, que acabam dando, na minha visão também, muita visibilidade para dirigente de futebol, quando acho que a discussão nem deveria envolvê-los assim com tamanhos holofotes, sabe? Seja qual for o dirigente, tá? Seja qual for o dirigente. Então, o que acontece é isso, é só mostrar lá o documento provando que assinou. Se assinou, ou se não assinou. Se não assinou, acho que está no direito do clube de tentar brigar por aquilo que ele julga que é certo. Lembrando que o Flamengo ele deixou de ganhar cerca de 100 milhões com esse acordo. O Landim aceitou. O Landim é muito criticado pelos rubro-negros justamente por ter aceito isso, tá? Por ter aceitado isso. Agora, se não está aprovado, se não teve unanimidade, se o papel lá com a assinatura do Landim não aparece, então quem tem razão? A Justiça que tem que determinar.
E se o pleito do Flamengo não fosse minimamente justificável, a justiça não acataria. Da mesma forma que alguém pode conseguir caçar, liminar, e isso deve se arrastar por muito tempo, que tudo indica. Agora, essa versão do bem contra o mal, a vilanização, a demonização, pelo amor de Deus, né, gente? Menos, né? Menos. Isso está rolando direto, né? Muito bem. Queria ouvir o Danilo sobre isso, até sobre as palavras da Leila. Eu estou aqui na minha frente com o texto de hoje, ou de ontem, que o Rodrigo publicou, que está bastante detalhado o passo a passo, como foi, como não foi, tem os documentos lá, ele teve acesso à ação e tal. E em parte do texto, tá lá que... Essa é a pergunta certa para quem quer empreender. Esse modelo resolve um problema real, crescente, com demanda constante? Na ideia, ou no pedido, ou na exigência do Flamengo, ele passaria a ganhar mais do que ele ganha hoje e também os outros clubes passariam a ganhar menos desse montante dos 300 milhões. Depende, na verdade. Tem até uma possibilidade de Palmeiras e São Paulo ganharem mais também junto com o Flamengo. Não tão mais quanto, mas tem a possibilidade de Palmeiras e São Paulo ganharem mais. Eu acho que, primeiro, essa questão da Leila ter falado, jogar sem o Flamengo e tal, e de ontem, como eu tinha dito, eu acho que é um movimento que naturalmente vai se esvaziar. Se fosse amanhã a assinatura do contrato, a gente poderia debater se isso acontece ou não, uma assinatura sem o Flamengo, mas como há um contrato em vigor até 2029, acho que realmente é mais uma questão política, assim como a gente não pode tirar da equação que o BAP também está fazendo movimentos por uma questão política para mostrar que o Landim estava errado e tal, assim como ele está refazendo o plano do estádio, tem muita questão política dentro do Flamengo também. Inicialmente tinha a versão de que o Flamengo não assinou nada, aí depois o Rodrigo Matos até trouxe, né, dizendo que a própria gestão BAP reconhece que houve uma assinatura, vou até ler o texto aqui, a gestão BAP reconhece que a assinatura de Landim no Estatuto da Libra que trata pela divisão da audiência, mas entende que o critério tem lacunas que o tornam inaplicável. E essas lacunas são a questão da unanimidade e tal, mas o próprio texto diz que a gestão BAP entende que há uma assinatura do Landim no Estatuto da Libra que trata por divisão de audiência. E aí hoje o Rodrigo traz mais detalhes desse processo, mostrando que há um debate sobre a unanimidade, como disse o Mauro, que o Volta Redonda também votou, e que os clubes, principalmente os clubes menores, os que mais precisam de dinheiro, estão questionando no momento o Flamengo inicialmente tinha tentado uma ação na Justiça, não conseguiu, e conseguiu uma liminar no Tribunal do Rio, que tem o histórico que a gente sabe na questão do Edinaldo e tudo mais, tem um histórico, digamos, polêmico recentemente. E aí o Flamengo conseguiu se eliminar 12 horas antes do pagamento e que acaba estrangulando um pouco dos clubes, especialmente os clubes que precisam mais de dinheiro, nem tanto o Palmeiras, mas o Santos, o Grêmio, o próprio São Paulo, que a gente sabe que estão os clubes que estão mais em dificuldade financeira. E aí é esse o ponto que o Mauro falou, se o BAP entende que tem que defender os direitos dele, ok, se a gente entende que poderia ter um pensamento coletivo, acho que aí a discussão muda um pouco. Mas a discussão coletiva nunca existiu. E também é verdade, porque sempre que a gente vai discutir alguma coisa de uma forma coletiva, cada um puxa a sardinha para o seu lado. A gente cansou de falar aqui, quando a discussão, todos os clubes se uniram para conversar sobre o gramado sintético, na véspera eles se uniram para conversar, no dia da reunião na CBF, eles desistiram. E não foi que o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Botafogo desistiram porque tinham sintético. O São Paulo desistiu, o Corinthians desistiu. Os clubes que têm gramado natural não quiseram discutir porque eles preferiram discutir quanto eles iam ganhar com placas. Então, vamos fazer um acordão aqui, sintético a gente não discute agora, e vamos discutir as placas. Então, assim, já teve essa discussão. Lá atrás, a Liga, quando era um movimento ideal, eram uns 40 clubes juntos, os 20 da Série A, os 20 da Série B. Não rolou um acordo, a gente teve esses dois grupos, teve essa divisão, e mesmo o Flamengo, quando entrou na Libra, ele inicialmente também não concordava, e demorou muito para o Landim concordar com essa perda do dinheiro aí em relação ao contrato anterior. Então, assim, sim, o Brasil nunca viu uma discussão coletiva, historicamente há sempre gente pulando do barco, gente traindo alguém e tal, mas neste momento a gente tem, por conta da ineficiência dos clubes, uma discussão de fair play sendo feita na CBF, há um projeto sendo tocado, com a ajuda inclusive do Grafietti e tal, então há um projeto de fair play sendo tocado sem a participação efetiva dos clubes, os clubes meio que estão sendo passageiros no navio, vendo ali o que a CBF está planejando e o que a CBF vai apresentar, e nessa questão da TV a gente estava vendo um modelo parecido de uma divisão em que o maior ganharia no máximo 3,5 vezes mais do que o que menos ganhava, que é parecido com o que a gente tem na Premier League, na Espanha e por aí vai.
E agora essa briga provavelmente vai colocar tudo por água abaixo. O que os clubes questionam muito é o porquê o Flamengo, em vez de discutir na Câmara Arbitral, que é o que está previsto lá no regulamento da Libra, preferiu ir para a Justiça, tomou um primeiro não e foi para o Tribunal do Rio de Janeiro para conseguir se eliminar 12 horas antes do pagamento. E aí já vai, obviamente, é mais um episódio, não é que só o Flamengo faz isso. O Palmeiras recentemente não assinou o memorando de entendimento para a união das ligas, para a discussão de uma forma ainda mais coletiva. Então, cada dia a discussão muda porque cada um resolve levar para o seu lado. A gente tem dois caminhos. Ou entender que é isso mesmo e que nunca vai mudar. A gente não vai discutir mais calendário, não vai mais discutir piso sintético, não vai mais discutir fair play financeiro. Ou, em algum momento, entender que, alguém vai ter que reunir. Senão a gente vai continuar para sempre com essa discussão que a gente tem hoje. Casão, e sabe quem vai acabar reunindo, que é mais ou menos o que o Danilo passou aqui? É a entidade que a gente acha que não deveria resolver nada disso, que é a CBF. Ela que está vendo a questão do fair play financeiro, ela deve estar assistindo de camarote. Bom, deixa os caras se matar aí com esse negócio de Libra e de Liga, e eu fico aqui, daqui a pouco os caras vão recorrer a mim para eu ter que organizar esse negócio. É muito provável mesmo que aconteça isso, porque como o Mauro falou, como o Danilo falou, cara, um pensamento coletivo dentro de uma discussão de dirigentes de futebol, cara, eu acho que não fica na mesma frase, sabe? Não dá para se colocar no mesmo parágrafo a discussão coletiva e dirigentes de futebol. Cada um pensa para si, cada um briga pro seu lado. O que a Leila falou foi uma provocação, não é uma coisa séria. Cara, como você vai fazer um campeonato, apesar que já aconteceu, tá? Já aconteceu isso. Em 79 teve um grupo de times, inclusive o Corinthians não participou do campeonato, se eu não me engano, porque não concordava com o número de times que tinham colocado, tinha aumentado os times, enfim. Essa discussão coletiva dentro do futebol, em relação a dirigentes, né? Em relação a dirigentes, porque eles não trabalham coletivamente. Jogador de futebol trabalha coletivamente, porque você faz parte de um grupo, né? Agora, quem não trabalha coletivamente, quem não tem o hábito de dividir discussão, de ouvir, falar e ouvir e tentar resolver a questão ouvindo as opiniões dos outros, eles têm muita dificuldade de ceder. Todo mundo que manda tem dificuldade em ceder. Então, a Leila é uma empresária que ela manda. E o presidente do Flamengo manda, e o presidente do outro manda, quem decide são eles, tem conselho, tem tudo, mas muitas vezes entra por aqui, sai por aqui, quem toma a decisão é uma pessoa só. Então é difícil, muito difícil, quem tem um modo de agir, vamos dizer, até um pouco autoritário, ou pegando a responsabilidade para si próprio. Como eu pago, eu mando, eu decido. É difícil pensar coletivamente. Eu não tenho a mínima expectativa que isso se resolva rapidamente. Rapidamente, o que eu estou falando é daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu acho que isso vai se arrastar por muito tempo. E vai acabar a CBF mesmo resolvendo, não. A CBF mesmo organizando, decidindo do jeito que ela quiser. Porque eu não vejo a mínima possibilidade, ou pouca possibilidade, de gente autoritária ceder um para o outro alguma coisa. Muito bem. Agora, um detalhe, Tironi, assim, não existe, é bom deixar claro, nenhum movimento real para a criação de uma liga de clubes que organize o Campeonato Brasileiro. Não existe, não há. Você tem 2 grupos que negociam direitos de transmissão. Na Liga Forte União, inclusive, alguns clubes adiantaram lá um percentual por 50 anos. Antecipação de receita por 50 anos. Quer dizer, talvez os presidentes desses clubes, no momento que terminar esse prazo, nem tenham nascido. Forem pessoas que até lá tenham 40 e poucos anos, os caras não nasceram ainda. Exato. Vai nascer daqui a algum tempo, vai lá daqui a 50 anos, aos 44, 45, 49, sabe? Aí o cara é presidente, quando foi que assinaram esse negócio aqui? Eu nem era nascido, eu não existia. Quer dizer, olha que loucura, é muito tempo, né? E os clubes anteciparam Inter, Botafogo, acho que Fluminense, enfim, aí tem percentuais que variam, assim de cabeça eu não vou lembrar. Então não existe esse movimento na prática. Era 20%, mudou para 10%, quase todos. Para 10%, exatamente. No início era 20%. Então, você tem aí 2 blocos que negociam direitos de transmissão. Mais nada. E, assim, um exemplo de desunião recente, que assim, me chama muito a atenção, foi quando a CBF fez esse absurdo que foi essa mexida no calendário, que prejudicou terrivelmente 3 clubes que estavam na Libertadores, os 3 remanescentes do Brasil na competição. O São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo. Aí o Flamengo chiou. O Palmeiras e o São Paulo
Concordaram. É óbvio que para os jogadores, para as comissões técnicas, não foi bom. É óbvio. Se você tem semanas livres de Copa do Brasil para você recuperar atletas, treinar seus jogadores, um respiro, e de repente você pega aquelas semanas e enfia jogos do Brasileiro para jogar a Copa do Brasil lá para dezembro, e o Brasileiro que terminaria dia 21 acaba no dia 7, 2 semanas antes aproximadamente, é claro que você sufoca esses 3 times e você os prejudica. E 2 deles concordaram com a CBF. Isso é política, mais nada. É que, por outro lado, os caras preferiram não terminar a temporada dia 20 para prejudicar 26, né? Tem os 2 lados da balança. Não, sim, eu estou dizendo na questão dos clubes. O Palmeiras e o São Paulo concordaram com a CBF porque é uma questão política. Eu não quero brigar com a CBF. Ou não? Não é isso? Para mim é muito claro. Eu não quero brigar com a CBF. Ah, estão pensando neles. Por uma razão política, eu não quero atrito com a CBF. O Flamengo reclamou. A lógica seria os 3 falar para a CBF, que espera, mas rotular. E esse exemplo, como esse calendário que vai ser anunciado, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa bobagem de os clubes assinam. Os clubes não assinam nada. A CBF faz o seu calendário, enfia a goela abaixo, toma e acabou. E faz, inclusive, mudanças com a competição em andamento, que foi o que aconteceu agora. No caso específico da Copa do Brasil, o Flamengo tratou a Copa do Brasil como uma competição secundária. Será que ele o faria se soubesse que seria ela decidida só em dezembro, após o Brasileiro e a Libertadores terem se encerrado? Não sei, talvez tratasse de outra forma. E o Palmeiras talvez também tratasse como secundária, não fosse o Corinthians o seu adversário na fase em que caiu da competição. É claro, por ser o Corinthians, o Palmeiras foi com tudo. Jogou com reserva no Brasileiro, mas se fosse um outro time, talvez não fizesse isso. Talvez também falasse, não, vou priorizar o Brasileiro e não a Copa do Brasil. Ou seja, até as escolhas dos clubes, elas são feitas num cenário que se altera em função do interesse da CBF, que quis resolver o seu problema, que tinha ali esse problema no calendário, que se um brasileiro ganha a Libertadores, a possibilidade ainda é bem grande, eu diria, né? São os 2 favoritos, né? A conquistar o título, ainda são, sem dúvida alguma, o Palmeiras e o Flamengo. Tem lá o Intercontinental, que está grudado no final do campeonato. Os caras vão ter quase que se teletransportar lá no Catar, né? Onde vai ser no Catar. Porque vai ser tudo muito em cima, como foi no passado com o Botafogo. Ele ganhou e logo depois já teve que viajar. Então, assim, não existe essa ideia, não, vamos clicar, não tem liga. Na realidade, o futebol brasileiro teve a grande oportunidade, o Casal ainda jogava, em 87, Sim. na Copa União. 5 anos antes da Premier League ser criada. E os caras não conseguiram fazer. E na época, por quê? A CBF chega e diz, eu não tenho condições nem financeiras de organizar o campeonato. Os clubes pegaram o peão na unha, organizaram. A Coca-Cola patrocinou, os clubes que não tinham patrocínio na camisa tinha do refrigerante, até pintaram a marca no grande círculo. Depois aí a FIFA, não pode, aí botaram na beira do gramado e tal. Ou seja, foi um negócio muito inovador, muito arrojado para a época. Gente, não havia nem a Premier League. O futebol inglês nessa época era jogado naqueles campos horrorosos de lama e tudo mais. Isso muda no começo dos anos 90. E o Brasil estava na vanguarda. E não houve naquele momento. Dificilmente vai acontecer. Dificilmente. Se pelo menos a Liga Forte União e a Libra fossem uma coisa só, nós teríamos pelo menos uma possibilidade. Não tem. Eles são, na verdade, 2 clubes. O Clube dos 13 agora existe com 2 nomes diferentes. E para que serviu o Clube dos 13 ao final desse processo todo? Ele começa com a Copa União. Depois ele vira o quê? Um entreposto comercial. Negocia direito de transmissão. Aí quando o Corinthians sai, ele implode em sequência o Clube dos 13. Quando ele saiu, vou negociar sozinho. Aí saíram os 4 cariocas juntos. Começou a sair todo mundo, saiu dos paulistas, saiu todo mundo e ficaram o Grêmio, do então presidente Fábio Koff, que estava à frente do Clube dos 13, e o Calil, que era presidente do Atlético. Ficaram os 2 com a chave do Clube dos 13, mas todo mundo abandonou a festa. E foi cada um negociar por si. Foi aí que o Corinthians e o Flamengo começaram a ganhar bem mais que os outros, quando descolaram. Onde eu quero chegar? Se quiserem que o Flamengo saia, talvez seja essa a estratégia do BAP. Talvez seja essa. Embora eu ache que pelo contrato assinado isso não vai acontecer, na linha do que disse o Danilo. Mas talvez seja isso que ele queira, não sei. Porque isso não está muito claro. O Flamengo alega que ele não quer sair da Libra. Mas talvez fosse mais interessante para ele fazer isso.